Seja muito bem-vindo, você aluna, aluno que me acompanha nesse momento. Eu sou o professor Alex, sou professor de filosofia e quero iniciar nossa caminhada usando da filosofia para que a gente possa pensar sobre a existência das coisas no nosso mundo. A tarefa da filosofia é justamente essa: refletir, pensar, questionar, e é claro então que nós, nesse momento, a usaremos para refletir sobre um dado bem interessante, uma questão que faz parte do nosso dia a dia, uma questão que está nesse momento acontecendo. Sobretudo para que a gente possa então exercer um olhar crítico sobre o que é realidade e virtualidade, ou seja, vamos falar do mundo real e do mundo virtual. Para isso, eu queria iniciar com vocês e vou projetar aí na tela uma imagem, para que a gente possa pensar, refletir um pouquinho mais antes de iniciarmos propriamente a nossa conversa. Observem a imagem que está na tela de vocês. Observem um menino que ali se apresenta nessa ideia em que nós vamos conversar sobre mundo real e mundo virtual. Será que a imagem acima é composta de coisas reais? Olha só que pergunta interessante. Existem elementos reais nessa imagem ou elementos virtuais? Quais elementos reais seriam esses nesse momento? Podem ser percebidos elementos virtuais ou que se relacionem com o virtual? Quais elementos são esses? Comece a olhar para a imagem, comece a pensar naquilo que você entende, naquilo que a professora e o professor já possam ter conversado com vocês sobre o que seria real, o que seria virtual, para que a gente possa pensar sobretudo nessas perguntas. Mundo real e mundo virtual estão relacionados? Confundem-se? O que é exatamente algo real? Do que se trata exatamente algo virtual? Duas perguntas bem interessantes, algumas questões aí que vocês podem nesse momento utilizar para pensar, para iniciar uma conversa, para dialogar com alguém. Lembra que diálogo é o exercício de ouvir e também ser ouvido. São algumas questões bem importantes para que nesse momento, nessa nossa primeira aula, a gente possa compreender, por exemplo, o significado das palavras real e virtual, para que a gente possa identificar alguns elementos existentes na nossa sociedade que podem ser considerados reais ou virtuais nesse nosso cotidiano. Converse, pense, reflita, não perca essa oportunidade que você tem para poder refletir e pensar um pouco mais antes propriamente de nós iniciarmos com conceitos. Veja só, com a chegada da internet, muitas coisas mudaram, muitas coisas foram se alterando. Olha só como é bom o fato da internet ter chegado, nos aproxima nesse momento. Eu consigo entrar em contato, às vezes você pode estar aí na Bahia, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina, em São Paulo, em Minas Gerais, e eu estou aqui em Curitiba e nós estamos nos relacionando graças à internet, ou seja, com a chegada do que hoje nós denominamos internet, muitas coisas foram sendo incorporadas na nossa vida. A aula virtual, o pagar as contas, a forma de se relacionar com os outros, as nossas redes sociais, a nossa comunicação mudou, ou seja, muitas coisas foram nos sendo apresentadas, foram sendo alteradas e foram mudadas. E é claro que a internet tornou a nossa vida muito prática. Hoje nós conseguimos, de repente, sem precisar ir ao banco, pagar as nossas contas, fazer uma transferência. Sem precisar sair de casa, nós conseguimos pedir uma boa pizza, uma comida que nós gostamos muito. O uso dos aplicativos também vem graças à internet, ou seja, a internet possibilitou uma mudança muito grande na nossa vida. E podemos então refletir um pouco. Quais foram as coisas que a internet te ajuda na atualidade? De que forma você tem usado a internet? O que você tem feito quando você se propõe a usar a internet? Para estudo, para pedir um alimento, para entrar em contato com as outras pessoas, para, de repente, mostrar as suas fotos. Quais são, então, as funções que a internet tem exercido na sua vida? Essa nossa primeira conversa ela é fundamental. Agora, por mais que a internet ela é muito boa, ela tenha facilitado muito a nossa vida, seja o banco, sejam as compras, o relacionamento mudou, tornou-se tudo muito prático.
Muitas vezes, sem sair de casa, nós conseguimos trabalhar e estudar. A grande questão que eu queria levar vocês a pensarem agora é que se de fato, será que nós conseguimos separar as coisas? Será que nós conseguimos distanciar e sabemos de fato o que é real e o que é virtual? Porque a internet é um modo virtual de nós nos comunicarmos. Eu existo realmente, você agora que me escuta também existe. Agora essa relação, esse contato, ele é virtual, é real, pode ser ambos. Então, sabermos e descobrirmos o que é real e o que é virtual é essencial. Observem aí algumas definições que eu coloco para vocês pensarem e refletirem. Se nós formos a um dicionário, como eu já coloquei na referência, e formos buscar as definições de real e virtual, nós vamos encontrar as seguintes definições para real: que existe ou ocorre de fato. Real, que não é imaginário, que tem existência no mundo dos sentidos concreto e objetivo, que não é apenas aparente, mas verdadeiro. Se nós formos lá para a definição do virtual, nós vamos encontrar que existe potencialmente não em ação, suscetível de se realizar ou de se exceder, possível potencial, que é feita ou simulado através de meios eletrônicos. Vamos pensar um pouquinho. Quando nós falamos em real, nós estamos falando de matéria, materialidade que é percebida pelos nossos sentidos. Tato, olfato, visão, paladar. Quando você encosta em alguém, você sente que é real, é material, está ali. A virtualidade ela já tem a ver com uma realidade criada, uma realidade artificial, ou seja, que ela pode se apresentar, podemos percebê-la pelos nossos sentidos, mas aquilo ali não está acontecendo. Vamos pegar um exemplo de um jogo. Imagina que você está lá jogando uma realidade virtual, você cria uma personagem, você entra em contato com o jogo, você percebe, você sente emoções, você se relaciona, mas aquele momento, aquele jogo, ele não é real, ele é fictício, ele é fantasioso, como se fosse uma história. Ele não se tornou concreto, ele não acontece na realidade. Percebam que são definições bem complicadas e ao mesmo tempo quase que próximas. E é por isso que nós então perdemos muitas vezes essa noção e acabamos confundindo o que é real com o que é virtual. Por exemplo, quando você coloca um emotion lá, de feliz, você de fato está feliz ou você está querendo passar uma realidade que talvez não lhe pertence naquele momento? Pensem, são coisinhas assim bem interessantes. Quem sabe de repente você possa fazer de modo mais aprofundado essa definição de coisas reais e coisas virtuais. Mão na massa. É claro que também nós precisamos trabalhar e entender, e isso daí vai possibilitar e vai ajudar que vocês, nesse primeiro momento, então façam essa distinção. Olhem o que está sendo projetado para vocês. Faça uma correspondência, ou descreva ali do lado, entre o que você considera ser real e o que você considera ser virtual. Uma personagem de história em quadrinhos é um personagem virtual, ou seja, imaginário, ou ele existe na nossa realidade? O animal de estimação, ele é real ou virtual? Uma conversa que você teve com um colega por meio das redes sociais, é virtual ou real? Sua imagem no espelho, virtual ou real? Seu jogo preferido de videogame é real ou virtual? Um amigo imaginário, seu melhor amigo. Essas distinções tentem agora aplicar aqueles conceitos que eu já havia passado para vocês sobre essas características, sobre essas considerações que nós acabamos de fazer. Veja bem, na medida então que nós nos perguntamos sobre quais daqueles elementos que eu passei para vocês nós podemos considerar reais, por que nós consideramos aqueles elementos reais? Quais deles nós podemos considerar virtuais e por que o consideramos virtuais? Alguns deles podem ser considerados real e virtual ao mesmo tempo? Digo porque faça esse exercício de analisar cada elemento que eu apresentei para vocês, para que justamente você possa exercitar a sua filosofia, iniciar os seus passos nessa reflexão sobre o que é virtual e o que é real. E reflita quais elementos reais e virtuais fazem parte do seu dia a dia, do seu cotidiano e do seu modo de ser. Agradeço a cada um e até a próxima aula.